Olá, querido irmão, querida irmã, tudo bem? Que a graça do Senhor seja contigo. Deus te abençoe. Você sabe que dia é hoje? Hoje nós comemoramos a data muito importante do nosso calendário, que é a Páscoa. Eu sei que é um dia que todos gostam de presentear os seus queridos, seus familiares com chocolates ou doces, mas nós sabemos, como cristãos, que isso não tem nada a ver com a Páscoa como nós comemoramos. Mas você sabe de onde veio a Páscoa? Como que começou a ser comemorada? Para entendermos um pouquinho mais, precisamos olhar um pouco para trás, para a história registrada na Bíblia, lá no livro de Êxodo. O povo de Deus, o povo de Israel, um povo que Deus tinha chamado para si, estava vivendo tempo de escravidão, tempo de dificuldade. Estavam morando no Egito e os egípcios fizeram o povo de Deus como escravos. Depois de muitos anos na escravidão, Deus levantou um homem chamado Moisés, que seria o responsável por tirar o povo de Israel do Egito. E Moisés, chamado, foi até Faraó, pedindo, clamando, em nome de Deus, que Faraó libertasse o seu povo para seguir até a terra prometida, terra que Deus havia prometido para o seu povo, terra onde o seu povo habitaria e ali faria a sua história. Mas nós, como lemos na história, nos registros de Êxodo, vemos que o coração de Faraó foi endurecido. E Deus enviou ali 10 pragas sobre o Egito para quebrantar o coração de Faraó e para poder tirar o povo de Israel, o seu povo, da escravidão e libertá-lo. Na 10ª praga é o ápice das pragas ou da história da redenção do povo de Israel. Depois de 9 pragas que Deus mandou sobre o Egito e o coração de Faraó continuou endurecido, Deus anuncia a 10ª praga, a praga final, que teria a ver com morte. A morte dos primogênitos. Deus faria passar sobre o Egito o anjo da morte, que ceifaria a vida de todos os primogênitos, os primeiros filhos, desde a casa de Faraó até os animais. Mas ele deu uma ordem ao povo de Israel. Nessa noite, à meia-noite, quando passar o anjo da morte, vocês vão reunir a sua família, vão sacrificar um cordeiro, e o sangue daquele cordeiro sacrificado, vocês passarão nas portas. E aquele sangue nas portas, ele protegeria aquela família. O anjo passaria por cima e não atingiria aquela casa onde estaria com o sangue do cordeiro. E aquele cordeiro tornaria também o jantar da família. Inclusive, se a família fosse pequena, a ordem era convidar o vizinho para cear ou jantar juntos. E assim foi feito. O povo de Israel cada família matou um cordeiro, sacrificou, passou o sangue nas portas, e quando veio o anjo da morte à noite, passou por cima das casas israelitas e atingiu apenas as casas dos egípcios e dos animais e de todos os outros que não tinham o sangue nas portas. E assim, naquela noite, o povo de Israel foi livre da morte e foi levado em direção à terra prometida. E lá, em Êxodo, no capítulo 12, no verso 26, diz assim: quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Esse era um rito para ser continuado, celebrado todos os anos. Essa era a ordem. Depois que o povo foi livre do Egito, liberto, caminho da terra prometida, todos os anos, na mesma data, eles faziam o mesmo ritual. Celebravam com o cordeiro, o sangue do cordeiro, que representava a libertação da morte e da escravidão e a liberdade do povo de Deus. Interessante que ali, naquela ceia dos judeus, dos israelitas, naquela época, havia o cordeiro,
Havia algumas ervas amargas que significavam o tanto que eles sofreram no Egito. Havia também umas taças de água salgada, onde eles bebiam e lembravam das lágrimas que eles derramaram enquanto escravos. E havia uma massa feita de romã, de nozes, que simbolizava e tinha um formato dos tijolos que eles produziam enquanto escravos. E esses elementos faziam parte da sua ceia. Muitos anos depois, quando Jesus Cristo veio, ele celebrou a Páscoa com os seus, mas ele mudou os elementos. Ali ele estava anunciando que tudo que aquele rito da Páscoa representava estava chegando ao seu ápice. O cordeiro que era sacrificado apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e era o próprio Jesus que falava de si mesmo. Então, ali com seus discípulos, ele ceiou e ele instituiu a Santa Ceia. Nós não celebramos mais a Páscoa como os judeus, mas nós celebramos a ceia do Senhor, que é a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na nossa ceia, há só 2 elementos, que é o cálice, que é o sangue de Cristo, e o pão, que é o corpo de Cristo. Os outros elementos passaram. O cordeiro já foi dado. As ervas amargas Jesus já tomou sobre si. E não há mais essa necessidade. A Páscoa tem a ver com a morte do Cordeiro de Deus. Mas não só a morte, a ressurreição. Páscoa tem a ver com ressurreição. A palavra Páscoa significa passar por cima. Assim como o anjo da morte passou por cima das casas do povo de Israel, livrando-os. Assim, a morte do Cordeiro e a sua ressurreição faz com que o anjo da morte não nos alcance, não nos atraia. E sobre nós há a vida. A Bíblia diz que ele nos deu vida. Jesus mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós não comemoramos mais a Páscoa como os judeus. Nós não comemoramos a libertação da escravidão do Egito, mas nós comemoramos a libertação da morte eterna, da condenação eterna e a vida eterna que nós temos em Cristo. Nós celebramos o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que foi morto, mas ressurgiu e vive para todo sempre. E assim como o povo de Israel foi instruído a ensinar os seus filhos, é assim que devemos também ensinar os nossos filhos e as próximas gerações. Por que nós comemoramos a Páscoa? O que é a Páscoa? Quando uma criança ou alguém te perguntar o que é a Páscoa para nós, o que nós temos que responder é: a Páscoa é a vitória do Cordeiro de Deus sobre a morte. Ele morreu, ele ressuscitou para nos dar a vida e vida eterna. Que essa Páscoa, que nesse dia especial, a vida de Cristo resplandeça na sua vida. E você se lembre de que um dia o Cordeiro de Deus foi dado em seu favor, para que hoje você pudesse celebrar a vida e a vida eterna junto com Ele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.